Acho que é importante a gente começar falando também sobre essa questão da faixa preferencial para motociclistas e agradecer a presença do Cláudio e do Alexandre, que já estiveram aqui em outras reuniões também, e conversando com eles, vereador Romeu, a diferença de a gente não chamar de exclusivo e chamar preferencial é porque quando tu fala exclusiva, ninguém pode andar naquela a não ser aqueles que para que ela foi destinada, né? Como por exemplo a dos ônibus. Preferencial significa que ela é preferencialmente para os motociclistas, mas um carro ele pode cruzar por cima dela para ir para uma outra pista ou para converger para uma outra rua. Então, mais ou menos nesse sentido. E de fato a gente precisa dar um pontapé inicial para que o Poder Executivo possa, em conjunto, inclusive com os outros municípios e com o governo do Estado e com o governo federal, que a gente tome uma atitude em relação a isso. Então, esse teu projeto ele vem ao encontro disso e ele é muito bom para que a gente possa abrir essa discussão. Igual eu estava conversando com ele, se exige tanto dos trabalhadores, cada vez mais, só que e os benefícios? A gente vive na cidade hoje que é, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a cidade que mais mata motociclistas no Brasil. BR-101, a Via Expressa, e depois os entornos das cidades, na Palhoça, Florianópolis, Biguaçu, né? Florianópolis tem a questão da Beira-Mar Norte, que é super importante, igual a nossa Beira-Mar aqui. Então, que São José dê esse primeiro passo, que a gente, a partir da aprovação, eu tenho certeza que vai ser aprovado hoje, e depois, na segunda votação, a gente consiga conscientizar o Poder Executivo de buscar, inclusive, poder fazer uma coordenação disso, né, juntamente com Florianópolis, que é a capital, e que façam viagens a Brasília para exigir, porque lá é o guarda-chuva, e que nós possamos trazer esse benefício que é simplesmente para a segurança do trabalhador. Para a segurança do trabalhador. E além de buscar esse meio para que eles tenham esse benefício, é importante para todo o contexto da mobilidade e do trânsito. Então, depois a gente vai fazer essa discussão, a gente agradece a presença de vocês e continue cobrando da gente, porque a Casa Legislativa, ela tem 19 vereadores aqui em São José. E os 19 vereadores foram eleitos porque são só 19, porque a população de 300 mil habitantes, segundo a nossa normativa, são 19. Mas a gente está aqui para lutar por tudo aquilo que é necessidade da população, que é necessidade dos trabalhadores, seja quem seja os trabalhadores. Nós estamos aqui para lutar por aquelas causas que são prioritárias. Então, hoje não tem nenhum motoboy aqui que trabalha como motoboy dentro aqui do plenário. Mas nós, como vereadores, nós temos a obrigação de também carregar essa bandeira, porque é uma bandeira que influencia muita gente aqui da nossa cidade, da nossa região. Então, estar aqui na Câmara de Vereadores nos dá essa obrigação de lutar pela educação, pela causa animal, pela saúde, pelos trabalhadores que trabalham com moto, que trabalham com carro, enfim, todos eles. Porque, volto a frisar, uma dessas cadeiras aqui, vereador Alexandre Rosa, que são só 19, ela tem um símbolo muito forte, porque a gente está representando toda uma população. E dentro dessa população a gente tem vários nichos, várias classes, vários, enfim, tipos de trabalhadores. Eu lhe concedo a parte. Obrigado pela parte, vereador. Todos sabem que eu ando quase o dia inteiro de moto. Eu rodo a cidade aproximadamente 90 quilômetros, quase todos os dias. Outro dia eu estava fazendo a matemática, mais ou menos isso. Então, eu ando todos os dias de moto. Saio de casa às 7 da manhã e não tem hora para voltar. Agora à tarde eu vim de Fusca, está ali, mas eu ando diariamente de moto. Eu tenho duas motos. Eu tenho uma de alta cilindrada e tenho outra de baixa cilindrada, no qual eu rodo a cidade inteira atendendo a comunidade. Obrigado, eu sei a dificuldade que é andar no dia a dia de moto. Verdade, vereador, tu és um exemplo de que sente na pele o que é o risco hoje de estar trabalhando com
motociclismo, com uma moto. Antes de terminar, aqui também a gente falou de segurança pública, porque a gente enfrenta vários problemas com segurança pública aqui em São José, em Florianópolis, na Palhoça, em Biguaçu. E eu fiz um vídeo essa semana, não é contrapondo o governo do estado à fala do governador, mas é porque se fala tanto que Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. Santa Catarina está entre os estados mais seguros do Brasil. E eu não quero me comparar com outros estados que são inseguros. A gente tem que olhar para a população catarinense, para a população de São José ou da Grande Florianópolis, para entender se nós estamos seguros ou não. E não é isso que tem acontecido aqui na nossa cidade, não é isso que tem acontecido na nossa região. Todos os dias estamos nos noticiários, porque tivemos roubos, furtos, sequestro, muitas vezes, homicídio, feminicídio. Final de semana foram 4 feminicídios. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa avançar muito mais no que se diz em relação à segurança pública. E o principal investimento em segurança pública é recursos humanos. Recursos humanos. E daí eu volto para o exemplo de São José. Somos 200 policiais militares aqui. Como que 200 policiais militares vão conseguir fazer a segurança de uma cidade com 200 mil habitantes? Aliás, com 300 mil habitantes. É impossível. Como é impossível na Palhoça, em Biguaçu. Sobre essa questão de Santa Catarina ser referência em segurança pública, eu concordo e não é de agora. Sempre foi referência em segurança pública, sim. Eu lembro quando eu era pequeno que tinha bandidos de alto calibre que saíam de outros estados, que vinham para Santa Catarina, a polícia militar ia lá e prendia. A polícia civil vem e prende. Sempre tivemos um trabalho muito importante de inteligência. Só que está faltando recursos humanos. E eu não preciso sair da fronteira de São José, é só olhar para São José. Eu nem vou citar a Polícia Civil. Porque a Polícia Civil nós quase não temos policiais civis. Então, se a gente não investir mais em concurso público, em recursos humanos, não adianta ter tanque de guerra. Tanque de guerra sem alguém para pilotar o tanque de guerra. Porque é isso que está faltando em São José. Não adianta ter carros, não tem pessoas para conduzir aquele carro, até Forquilhas. Lá no Lisboa 3, constantemente tem assalto. Então, como é que eu vou falar para as pessoas lá do Lisboa 3 que o nosso estado é top em segurança pública? Então, volto a frisar, nós não temos que nos comparar com outro estado, nós temos que olhar para o nosso povo. Nosso povo está seguro? Porque quando a gente visita os comércios, a primeira coisa que as pessoas falam, quando a gente vai anotar, é questão da segurança. Por isso que quando a gente anda lá na Avenida Brasil, ou anda no calçadão do Cobrasol, ou anda na Rua São Pedro, a maioria dos comércios estão chaveados. Porque as pessoas não se sentem seguros. Então a gente tem que bota para debaixo do tapete essa retórica de nós somos o mais seguro. Não quero ser mais seguro do que o Rio de Janeiro, quero ser mais seguro para a nossa população. Mesmo reafirmando que Santa Catarina sempre foi um estado exemplo em segurança pública. Mas a gente precisa investir mais no recurso humano, em mais policiais mulheres, mais policiais homens, tanto militares quanto da polícia civil. Porque daí sim, uma cidade com 300 habitantes tinha que ter no mínimo aí o dobro, 400, para poder fazer, dar conta da insegurança que nós temos na nossa cidade. E olha que estamos falando de uma cidade que geograficamente é pequena. E por fim, fiquei sabendo esse final de semana que o posto de Picadas do Sul foi roubado. Semana passada eu falei que o CAPES também foi roubado. Tudo em razão de que nós não temos mais vigilância. Nós não temos mais os vigilantes que ficavam nas escolas, algumas ficavam com 24 horas de vigilância, mas nos postos de saúde. Não tem durante o expediente, que os servidores estão lá ralando e tomando esporro por conta da responsabilidade da administração, mas à noite nós não temos vigilantes e tem acontecido roubo. Lá no CAPES roubaram todas as fiações de internet, não sei se hoje já voltou, foram lá em cima, mexeram na caixa d'água e se tivesse vigilante, eu tenho certeza que não teria acontecido, como também não em Picadas do Sul. Obrigado, presidente.